Olá, eu sou Wilton Ribeiro, sou engenheiro florestal pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente sou pesquisador na área de propriedade intelectual, inovação e transferência de tecnologia e estou responsável pelo setor de comunicação da Sociedade de Investigações Florestais. Nós estamos desenvolvendo um trabalho cada vez mais pensando em levar ao público do setor florestal informações pertinentes às inovações que vêm acontecendo no setor, tanto na Universidade Federal de Viçosa, como nas universidades parceiras e empresas associadas à CIF. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os desafios contemporâneos, a velocidade de informação e a necessidade de inovar. Mas para falar de presente e de futuro é interessante fazer uma retrospectiva e analisar o nosso passado. Então eu vou lá na Revolução Industrial, no surgimento da máquina a vapor e com o grande boom industrializador que a gente teve nesse período, lá por volta de 1770, 1776. Então, com o surgimento da máquina a vapor, nós vamos ter muitas indústrias crescendo e crescendo de forma totalmente desordenada e desorganizada. Com esse crescimento muito rápido, muito acelerado, nós começamos a ter uma desorganização geral no setor e um clamor para que existisse um método de se gerenciar, um método administrativo. Em um cenário um pouco parecido, mas já no século XX, surge Taylor. E Taylor vai trazer e vai lançar um grande best-seller, a Teoria da Administração Científica. Um livro que passou a ser o livro-texto da administração privada e também já entrando para a administração pública. E Taylor dizia o seguinte, que era preciso focar no processo, era preciso focar numa gestão hierarquizada, era preciso focar em métodos já testados. Concomitante a ele, você tem Fayol na França, que vai pensar também a administração, com uma diferença. Enquanto Taylor pensava nos métodos de produção, nas tarefas ligadas à produção, Fayol pensava nas tarefas ligadas à organização, ligadas à gestão e à administração da empresa como um todo. E essas duas teorias bases da administração, vão dar base para outras, né? Vai, inclusive, influenciar Weber quando ele cria a teoria burocrática. E o que Weber pregava? Foco total no processo. Então, o importante para mim seria realizar o processo conforme previsto. Então, o importante era seguir a receita. Mas o mundo mudava, e mudava com muita velocidade. E ainda muda, a sociedade muda com muita velocidade. Hoje, muito mais que na época. Mas na época já existia uma certa mudança e focar no processo não atendia mais às necessidades das empresas. Então surge o gerencialismo, já dos nossos dias, e o gerencialismo foca no resultado. E a partir de agora, não falo mais de história, mas falo dos nossos tempos, falo de como nós administramos nossas empresas hoje. Então o foco no resultado, com hierarquias um pouco mais frouxas, permitindo que o funcionário tenha maior autonomia, é o cenário que a gente convive e é nesse cenário que a inovação se coloca de forma bastante forte. Bom, temos um grande exemplo. Com essas mudanças todas, as empresas precisaram pivotar, mudar a sua atuação, mudar a forma que eram vistas, e um exemplo é a Coca-Cola. A Coca-Cola abre mão da sua cor, identidade, abre mão do vermelho e adota o verde, cor de couve, cor de saudável, em uma versão adoçada com estévia. Então ela abre mão de uma identidade construída para abraçar uma nova identidade fitness. Então você toma o mesmo produto, mas por ser verde, você acredita que é mais saudável. E uma coisa interessante é que não ficou por aí. A Coca-Cola pediu às pessoas que ajudassem. Ela gritou para o mundo, preciso de ajuda, não dou conta sozinha, eu preciso que vocês, povo do mundo todo, me ajudem a solucionar um problema. Foi quando a Coca-Cola perguntou, queremos saber como que a gente adoça o nosso refrigerante sem usar um açúcar industrializado. Precisamos de um açúcar natural e que faça com que o sabor do refrigerante permaneça idêntico. Era lançada ali uma chamada de inovação aberta. E essas chamadas de inovação indicam uma quebra no status quo das empresas. As empresas não estão mais tão preocupadas com o processo, mas com o resultado. Então, a pessoa que traz uma ideia
pode ser extremamente valorizada. Mas não basta ser uma ideia, essa ideia precisa ter alguns critérios e, sobretudo, o critério de gerar valor. Então, estamos entrando no conceito de inovação, uma ideia que gere valor para a sociedade. E o setor florestal brasileiro não fica atrás. Nós tivemos no ano passado, em 2017, grandes chamadas de inovação aberta do setor florestal. Nós tivemos o exemplo da Fibria, que lançou o Fibria Insight. A Fibria queria saber como usar a nanocelulose, ela queria soluções inovadoras para a nanocelulose, entre outras. Também tivemos na Gerdau desafios Klabin, entre eles a Klabin queria uma solução que diminuísse a poeira no transporte florestal. E também a Universidade Federal de Viçosa, através do Floresta Insight, um evento ligado ao grupo de pesquisa Inovação Florestal, que tinha chamadas de inovação aberta, focando em soluções viáveis, soluções inovadoras e sustentáveis para o setor florestal. Então nós vemos que este é o modus operandi da nossa época, uma época que visa soluções inovadoras. E para isso vamos falar o que é inovação de fato. Como eu falei anteriormente, inovação é uma ideia que gere valor de mercado. E como surge a necessidade de inovar? Por que as empresas decidem inovar? Elas inovam por uma demanda de mercado, para melhorar o seu lucro, para melhorar o seu processo, para facilitar sistemas. E quem é responsável pela inovação na empresa? Todo mundo. É claro que algumas empresas maiores têm um setor de P&D desenvolvido, com diversos engenheiros e pessoas dedicadas a pensar a inovação, pensar os processos inovadores, mas a inovação precisa estar incluída na cultura organizacional. Precisa ser cultural da empresa inovar nos processos, desde o faxineiro ao diretor executivo. Então, a responsabilização pelos processos de inovação é de todos e é preciso que todos na empresa se sintam extremamente empenhados em inovar, desde um processo de economia de produto de limpeza até um processo que vai fazer realmente a diferença no setor produtivo, no setor de logística ou até de marketing. Nós temos diversos tipos de inovação. Uma delas, a inovação de produto, que visa colocar um produto novo no mercado, um produto que tenha valor, que tenha demanda ou que gere uma demanda nova. Depois temos inovação de serviço. Um grande exemplo de inovação de serviço foi quando o Banco do Brasil criou o cheque especial. Parece estranho porque nós não imaginamos que algum dia o cheque especial não existiu, né? Mas o que era? O Banco do Brasil pensou, vou criar um crédito pré-aprovado que as pessoas vão poder usar quando quiser. E isso, para a época, era algo extremamente inovador. Esse é um grande exemplo de inovação em serviço. Temos inovação em marketing, como que eu falei, a Coca-Cola abrir mão da sua cor vermelha, a sua cor identidade, e adequar a cor que estava mais propícia ao mercado na época. Temos também inovações ligadas a processos, como mudar os processos produtivos, inovação ligada à logística. O surgimento do container foi um grande avanço. Você pensa, o container não é nada, é uma caixa gigante, não tem tecnologia ali, mas você tem um processo logístico extremamente facilitado. Você carrega o container ainda dentro da empresa, um guincho coloca no caminhão, leva até o navio com uma facilidade incrível. Então, esses são os tipos de inovação mais estudados e os tipos de inovação que estão mais próximos de nós. Um fator que ajuda muito a inovação são as regras de propriedade intelectual. Se nós formos olhar para a história, nós temos menção da propriedade intelectual ainda no Código de Hammurabi, lá em 1750 a.C. Dizia assim, se um artesão adota uma criança e ele lhe ensina o seu ofício, essa criança não pode mais retornar aos pais biológicos. Então mostra que o conhecimento, o ensinamento sobre um ofício marca ali a propriedade daquele artesão sobre a criança.
Logo depois, com muitas leis e tratados foram colocados e mais recentemente, bem mais recentemente, a nossa Constituição, a Constituição Cidadã, a Constituição de 88, já nos garante a propriedade intelectual. E por que que isso colabora para a inovação? Porque tanto o desenvolvedor quanto a empresa que patrocina essa inovação tem a certeza da valorização e da possibilidade de gerar lucro, né? de monetizar essa inovação. Por isso a importância de nós termos um processo de propriedade intelectual bastante estruturado. Mas existe uma discrepância no setor florestal. Nós temos o setor florestal mais desenvolvido do mundo, né? Um dos mais desenvolvidos do mundo, e quando vamos olhar a quantidade de patentes, elas são ínfimas. Nós temos pouquíssimas patentes dedicadas ao setor florestal. Nós temos poucas cultivares de eucaliptos, corímbia e também de outras espécies, inclusive nativas, patenteadas, né? Não se chama patente, mas a proteção de cultivar é equivalente a uma patente de método, uma patente de produto. E também nós não temos métodos patenteados. O que tem é muito pouco. E nós produzimos muito. Então é preciso que nessa próxima década nós nos dediquemos a proteger os nossos métodos. E isso é bastante importante porque mantém o processo de inovação sempre aquecido e sempre mais forte. Bom, existe um papel importante da universidade, das universidades como um todo, nos processos de criação de novas ideias e de inovação propriamente dita. E aqui eu vou separar um pouquinho o que é inovação, o que é invenção e o que é descoberta. Quando a gente descobre alguma coisa, nós descobrimos algo que já existia e que ninguém via. Por exemplo, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. O Brasil sempre esteve aqui, mas o mundo civilizado ainda não o via. Nós descobrimos, por exemplo, um elemento químico novo. Ele sempre existiu, mas nós não o conhecíamos. Então, nesse quesito, descoberta é diferente de inovação. Uma descoberta pode gerar posteriormente uma inovação, mas não necessariamente vai gerar. E o que é invenção? Nós temos Santos Dumont, que inventou o avião. Mas Santos Dumont foi um cara inovador? Ele gerou valor com aquilo? Ele gerou valor com o avião produzido? Ele não. Quem gerou foi as empresas que vieram posterior a ele. Então, a inovação do avião é hoje desenvolvida pela Embraer, pelas outras empresas, pela Boeing, que vão fazer com que uma determinada invenção gere valor de mercado. Então, separando esses conceitos, nós precisamos pensar aonde que está a universidade. Então, a universidade entra com o conhecimento formal, com a estrutura que tem de laboratórios, os grandes professores que tem. A Universidade Federal de Viçosa, por exemplo, tem mais de 800 laboratórios, mais de 1000 professores, pessoas extremamente dedicadas à criação do novo, e conta também com uma coisa sensacional que é a multidisciplinariedade. Então nós temos no Departamento de Engenharia Florestal professores que estudam a ciência florestal propriamente dita, mas quando precisa de ajuda do Departamento de Economia, a gente tem ali do lado grandes economistas que vão solucionar e dirimir alguma dúvida que a gente tem aqui. Se surge algum problema em outra área, você vai ter um especialista para ajudar a tocar um projeto. Então a universidade colabora com essa estrutura gigantesca que tem, no sentido é como se fosse um grande departamento de P&D, e também com a possibilidade de gerar informação nova e informação nova em quantidade. Nós temos diversas teses produzidas todos os meses e essas teses podem sim gerar valor para o mercado. O problema é que a transferência de tecnologia ainda é difícil. Então você conta com instituições como Funarb, como CIF, que facilitam essa transferência, mas ainda assim nós emperramos em alguns fatores de legislação, de dificuldade de se lidar com o setor público. Aqui na Universidade Federal de Viçosa nós também temos a CPPI, que trabalha com propriedade intelectual, dando suporte
tanto a universidade como as empresas parceiras para proteger as suas produções, para proteger os seus produtos inovadores, os seus métodos, processos, as marcas e também o ente sui generis da proteção, que é a proteção de cultivar. E deixando ainda mais forte a necessidade de proteger os nossos desenvolvimentos, as nossas cultivares, os nossos métodos, a gente lembra da presença da CPPI aqui na Universidade Federal de Viçosa, a Comissão Permanente de Propriedade Intelectual, que desenvolve junto ao INP os processos de proteção, tanto de métodos, quanto de cultivares, quanto de marcas, e fazendo esse registro garante ao desenvolvedor e à empresa uma segurança e a possibilidade, inclusive, de lucrar no caminho dos royalties. Bom, falamos de teoria, agora vamos para a prática. Por que o setor florestal ainda tem poucas patentes no mercado? E nós temos um problema na extensão universitária e no marketing florestal. Nós falamos para o nosso próprio umbigo, nós conversamos entre nós e o mundo está cada vez mais interdependente. Então, com ferramentas como WhatsApp, Instagram, as redes sociais todas, a gente tem uma velocidade de informação muito grande e é preciso que nós, pesquisadores, cientistas, nos adequemos às novas tecnologias e nos adequemos ao novo modus da época. E o novo modus é rapidez, eficiência, baixo custo e formas fáceis de implementar. Veja só, nós temos grupos como o Mais Floresta, como o Painel Florestal, diversos meios de divulgação do setor e não usamos isso de forma efetiva, de forma grande, poderíamos usar ainda mais. E é importante mencionar que essas mídias sociais fazem toda a diferença para o setor, deixam o setor mais atuante, mais visível. Nós produzimos matéria-prima de madeira através de árvores e as árvores conseguem sequestrar carbono e nós ainda não divulgamos esse benefício das nossas florestas de forma a convencer a população. Muita parte da população ainda nos enxerga como degradadores do meio ambiente. E não é bem por aí. Nós precisamos mostrar para a população que nós fazemos a diferença para o mundo globalizado. Este é um trabalho que nós estamos tentando fazer na CIF, na Sociedade de Investigações Florestais, através de um marketing mais atual, voltado para o resultado, um marketing que chegue aos diversos níveis da sociedade, que chegue ao estudante de engenharia florestal, que chegue à empresa, mas que também chegue ao cidadão comum, ao cidadão que está à parte do mercado florestal, para que se entenda o que tem sido feito, para que se entenda as inovações e o crescimento que o mercado florestal pode oferecer para o país. Nós somos um país continental e com uma vocação florestal gigantesca, então nós precisamos mostrar isso para o mundo e mostrar isso para a comunidade brasileira de forma bastante efetiva, concreta, e é sim através das mídias sociais que nós vamos conseguir fazer esse processo e vencer essa barreira. Para falar do exemplo da CIF, que é onde eu estou trabalhando atualmente, nós temos alguns meios de divulgação. Página no Facebook, nós temos também o Jornal da CIF, que é um veículo que, além de trazer informações sobre o setor como um todo, vai trazer os eventos e as divulgações das reuniões promovidas pela CIF, dos grupos de trabalho promovidos pela CIF. No último jornal trouxemos uma matéria bastante moderna, falando sobre a mulher no setor florestal, a mulher no manejo florestal e a importância da igualdade de gênero no setor. Então a CIF sempre traz essas novidades através do seu Facebook, do Jornal da CIF e de outros meios de comunicação. Temos também a revista Árvore, que há 41 anos está com publicação ininterrupta, uma revista indexada em mais de 15 organizações nacionais e internacionais, classificada como B1 para Ciências Agrárias, B1 para Engenharias 1, A2 para Ciências Ambientais. Então, é uma revista de renome no meio acadêmico e que leva aos outros pesquisadores as inovações e o que está acontecendo no mercado florestal. O setor de eventos da CIF também muito forte, que sempre produz reuniões, palestras, cursos, treinamentos
focados em desenvolver pessoal, tanto engenheiros florestais formados como estudantes, profissionais das empresas do setor florestal, sempre levando o que há de melhor na universidade, grandes pesquisadores, uma estrutura bastante organizada que proporciona para todos os participantes um network e a possibilidade de conviver e conversar com aqueles que estão na vanguarda do setor e com a vanguarda do desenvolvimento tecnológico para o setor. Bom, e para finalizar minha participação no Congresso Florestas Online, eu convido a todos vocês que estão aqui buscando se reciclar e ter uma nova visão sobre o setor, que acesse os meios de comunicação da CIF. Eu vou deixar aqui meu e-mail, vai aparecer no canto da tela. Acesse o site da CIF, o www.cif.org.br. Acesse a nossa página do Facebook, nos curta no Facebook, @cif.org, e me mande mensagens, receba nosso informativo bimestral, o nosso jornal da CIF, receba banners de eventos e as notícias do setor florestal. Eu acredito que a união das mídias florestais, o painel florestal, o Clube da Madeira, a CIF, pode sim favorecer o marketing do setor como um todo, e é importante que nós, que temos o intuito de melhorar o setor, nos preocupemos com isso. Nós realmente precisamos nos ocupar de marketing e ocupar de divulgação. Tem uma frase bem legal de um administrador que eu deixo para encerrar minha fala, que é: em tempos de turbulência, não é a turbulência o maior problema, mas é tentar vencê-la com modos do passado. Muito obrigado.